Hoje é dia de fazer uma atualização do nosso aquário marinho sustentável. O aquário marinho onde eu provo para vocês que é possível sim ter um aquário colorido, saudável, bonito e sem tirar nenhum coral e nenhum peixe da natureza. Então antes da gente começar, bora rodar essa vinheta e começar o vídeo. Bom, pessoal, já faz alguns meses aí que eu não apareço aqui pelo YouTube. Tem sido uma correria aqui na empresa, trabalhando demais e tendo pouco tempo aí para fazer o conteúdo aqui para essa plataforma, porque acaba que é um vídeo mais longo, mas que eu até prefira, né, fazer o vídeo para o YouTube, que a gente pode aprofundar, pode conversar mais sobre o assunto. Ele demanda um pouco mais de tempo, então acabei demorando aí para conseguir fazer um vídeo de atualização desse aquarinho aqui. Vai fazer quase um ano, acho, do último vídeo que eu postei no YouTube dele. Mas antes da gente falar desse aquário propriamente, eu queria dar um recadinho aí para vocês, que é o seguinte: dia 15 de maio é aniversário da Coral Cultura. Nós estamos completando o nosso 3º aniversário. E como vocês sabem, né, todo aniversário da Coral Cultura é uma data muito especial, onde eu trago para vocês descontos muito bacanas, animais diferenciados, únicos, sempre por um preço bem acessível aí nesse período de promoções de aniversário. Que vocês sabem que a gente aqui foca muito na qualidade dos animais e muitas vezes não dá para ficar fazendo promoção toda semana, até porque na minha cabeça nem faz muito sentido isso, né? Mas vocês sabem que no aniversário é o dia realmente de baixar preço, fazer uma condição fenomenal aí para vocês, nossos clientes e seguidores, certo? Portanto, do dia 8 ao dia 18, nós vamos ter esse período de promoção de aniversário e nesses 10 dias a gente vai ter o quê? Nós vamos ter basicamente corais com até 40% de desconto, tá? Vão ser mais de 30 variações de corais diferentes com desconto, tá? Então vai ter coral com 10, 20, 30 e 40%, tá? Acho que corais de 40% tem pelo menos aí uns 5, 10 corais aí com 40% off. Além disso, a gente vai ter uma condição inédita aí no nosso site, tá bom? De 15% de desconto nos pagamentos feitos via Pix, galera. Isso aí. Então geralmente a gente tem aquele 10% padrão, né, para quem paga no Pix. Nesse aniversário a gente vai ter 15% off. Então pense que o coral aí que tá com 40 off, vai ter 40, se pagar no Pix ainda vai ter mais 15% de desconto. Então vai estar valendo muito a pena, eu tenho certeza que vocês vão aproveitar. E além disso também, eu decidi que eu vou fazer uma loucura, um presente aí para vocês, né? Então eu vou pegar algumas mudas que eu tenho de Mushroom Jawbreaker, um animal maravilhoso, lindo, aquele que é amarelo com vermelho, e eu vou fazer uma promoção diferenciada. Talvez vai ser o melhor preço da história que vocês vão ver aí de Mushroom Jawbreaker, onde eles vão estar com 30% de desconto. Então é um coral que geralmente o preço cheio dele é por R$ 1.200, então vai ter 30% em cima desse valor, e se pagar no Pix ainda vai ter mais 15% off nesse coral. Então ele vai sair por 700 e poucos reais uma muda de Mush Jawbreaker, galera. E por último, mas não menos importante, eu vou fazer o lançamento de um coral, tá? Um coral absolutamente inédito no mundo inteiro, que se desenvolveu aqui, um coral absolutamente exclusivo da Coral Cultura, mas eu vou fazer um videozinho só para ele, tá bom? Que vai sair aí tanto no Instagram quanto no YouTube falando um pouquinho desse animal, pra gente também poder divulgar ele aí, para vocês conhecerem talvez a mais nova variação de coral aí do mercado, beleza? Mas vamos deixar isso pro vídeo focado para esse animal, beleza? Então, sem mais enrolação, sem mais aviso, vamos falar do nosso naninho sustentável. Bom, pessoal, então já faz bastante tempo, como eu disse, que eu não atualizei esse aquário. Desde o início, a ideia desse aquário é que ele fosse um aquário simples, né? Um aquário que não demandasse muito trabalho, até porque, como vocês sabem, eu já tenho muito coral para cuidar aqui. Então, a ideia desse aquário sempre foi ser uma coisa básica, simples, com corais simples, né? Que trouxesse um resultado bacana, interessante. Então, nesse meio período aí, teve alguns tempos, aí, umas semanas, que esse aquário ficou um pouco mais largado, tá? Não fiz muita manutenção nele por um período. Teve problema de alga, ficou com bastante alga, passou, melhorou. Ainda tem um foquinho aqui e ali, normal. Então esse aquário passou aí por alguns períodos de negligência, vamos dizer assim, onde ele ficou totalmente no piloto automático aqui rodando. E eu tenho ficado bem satisfeito aqui com o resultado desse aquário. Claro que se fosse um aquário que tivesse mais equipamentos, né,
eu estivesse dando mais atenção, fazendo mais manutenções em cima, provavelmente a gente teria um resultado até melhor. Então eu queria agora passar aqui para vocês, né, como estão os parâmetros desse aquário. Então a primeira coisa que chamou minha atenção foi o magnésio, tá? Por quê? Porque hoje, né, já tem um bom tempo, na verdade, meses, que eu faço a reposição desse aquário com um produto que chama Carbocálcio. Para quem não conhece, é um produto que ele repõe só reserva alcalina e cálcio, mais nada. Ele não repõe elementos traços e nem magnésio. E eu testei o magnésio e ele está em 1.500. Então dá uma olhada que coisa louca, né? Mesmo sem dosar magnésio, o magnésio está relativamente alto. Então isso mostra para mim uma coisa que eu já falei algumas vezes para vocês, né? Como pelo menos nos meus aquários, o consumo de magnésio é muito baixo. E eu não vejo necessidade de repor o magnésio diretamente. Então tá aí, 1.500 de magnésio tá sobrando. O KH tá em 7.3, tá? Então show de bola, tá ótimo. O nosso cálcio tá em 405, 410, se não me engano, também show de bola, tranquilo. Nitrato e fosfato, o fosfato tá 0.01, eu medi no HANA, e o nitrato tá 0.0. Talvez isso seja explicado pelas algas, né, que estão consumindo isso diretamente, não tá sobrando nutriente. Eu também alimento muito pouco os peixes, alimento uma vez ao dia, tem dia que eu nem alimento, para dar uma segurada, como não tem skimmer, como tem as algas, né? Então eu tento criar esse equilíbrio aí, né? Do que entra de comida e do que dá para ser exportado, beleza? Mas os parâmetros de modo geral estão ok, estão bem bacaninha aí no eixo. Outra coisa, né? Acho que o último vídeo que eu postei desse aquário, eu falei para vocês que estava testando um sal da Royal Nature. Usei o sal todo, testei aqui, gostei bastante, tá? Achei que é um sal bem bacana, fácil de diluir. E, sinceramente, eu não vi muita diferença, tá? Entre esse sal e o da Aquaforest, o que é um bom sinal, né? Porque se eu já uso da Aquaforest, para mim traz um excelente resultado. No mínimo, se ficou igual, significa que é um bom sal, né? Um sal de qualidade aí que dá para usar no aquário. E aí depois disso, né? Depois que acabou esse sal, eu voltei pro Aquaforest por um período e agora mais recentemente eu tô testando o sal da HW, tá? Que é um sal alemão. Tô usando ele aqui agora, fiz uma TPA por enquanto, então ainda não tenho muitas impressões para passar para vocês. Vamos esperar um pouquinho, ver como vai desenrolar isso aí. Mas a ideia justamente desse aquário é ser um aquário de teste mesmo, né? Experimentar coisas novas, né? Sais novos, manejos diferentes, coisas que eu posso me dar o luxo aqui de errar eventualmente, que eu não posso fazer isso no cultivo, né? Aqui a gente tem que ter coisa muito certinha, muito regrada. E aqui, como é um sistema menor, menos animais, eu posso experimentar coisas novas aqui, então acho isso muito legal também, né? Muito importante isso. Então, tô testando agora o sal HW e vamos ver como é que vai ser o resultado aí no nosso naninho, beleza? Outra coisa que eu adicionei nesse aquário, nesse período, foram as risóforas, né? As sementes de mangue, propágulo de mangue, aquelas sementinhas que às vezes a gente encontra na praia boiando. Eu coloquei algumas aqui, eu vou mostrar para vocês, elas já estão enraizando, já estão se desenvolvendo, brotando as folhas, né? Bem legal. E, de certa forma, também acredito que elas vão ajudar um pouquinho a competir, né, com as algas que estão aqui no sistema. E é engraçado que, geralmente, o pessoal fala que o mangue consome magnésio e o nosso magnésio aí não está nem sendo reposto e está em 1.500. Então, vamos ver se, conforme elas crescerem, isso deve mudar ou não. Mas, bem legalzinho também, então, ali no SUMP trazer, então, os nossos pezinhos de mangue aí desenvolvendo. Outra novidade aqui do nosso aquário, você já deve ter percebido, é que eu coloquei uma nova bomba de circulação, né, pessoal? Então, basicamente, o que acontece, né? Vocês sabem que eu já estou usando aqui, estava usando desde o início uma Mantis. Bombas que eu uso aqui no meu sistema, Mantis, são sensacionais, excelentes, tá? Não tenho o que falar dessa bomba. Porém, eu vejo que talvez para um aquário pequeno como esse, faz um pouco de falta poder angular a bomba, né, poder inclinar ela e tudo mais. E aí pensando nisso, né, eu falei, cara, eu acho que eu vou testar uma bomba diferente, uma bomba que chegou recentemente de novo aí no mercado, para ver, né, se realmente ela tem a qualidade, se ela vai entregar, e para ver se eu vou poder eventualmente até substituir essa Mantis, né, por essa bomba, se ela for o suficiente, se ela dá conta do recado. Então eu comprei uma G-Cod, né, aquelas que têm sido importadas agora pro Brasil. Eu comprei aquele modelo Slim, não sei se dá para ver daí, mas aquela mais fininha, que lembra aquelas Nero, né, da Aqua Illumination. Essa que eu comprei aqui, ela é de 10 mil litros hora. A Mantis que eu tenho aqui no aquário é de 6 mil litros hora. E aí eu tenho que confessar para vocês, pessoal, que quando eu instalei essa bomba nova, eu me decepcionei um pouquinho, tá? Porque eu tava esperando que ela fosse ser mais forte. Então a hora que eu instalei, essa bomba de 10 mil litros hora, comparado com a Mantis, que é 6 mil litros hora, eu achei que a Mantis deu um baile nela. Então a minha ideia, que era substituir uma pela outra, no fim das contas eu acabei deixando as duas. Porque eu não estava 100% satisfeito só com a circulação da Mantis, estava me incomodando um pouco, tá? Eu achava que a circulação estava um pouco viciada. Não sei se vocês lembram, mas a circulação antes estava também no vidro do fundo, apontando para frente. Isso gerou alguns problemas com os mushs, que eu vou falar mais para frente também.
Então eu não estava 100% satisfeito com a circulação por conta dessa questão de poder inclinar a bomba, direcionar tudo mais. Então eu decidi deixar as duas aqui, estão ótimas, estão funcionando, porém eu quero testar outras bombas da G-Code além dessa, tá? Porque talvez esse formato de bomba não permita uma eficiência tão grande, mas para saber mesmo eu quero testar outros modelos aí da marca para poder ter certeza aí do que elas estão entregando. Esse modelo especificamente não me agradou muito pessoalmente falando, tá bom? Mas ela é estética, ela é bonita, funciona, tem controlador e tá aqui rodando, funcionando e show de bola, né? Vamos botar ela aí para rodar e já estou mais satisfeito com a circulação do que eu estava antes. E a última coisa, antes da gente falar dos corais, né? Eu quero falar um pouquinho dos peixes, né? Porque houve uma mudança aqui nos peixes, né? Eu adicionei, tem uns bons meses já, um grama, né? Um Royal Grama, cultivado pela Biomarine. Inclusive, assim, tem vídeo falando desse animal aí no Instagram, achei aqui nos shorts também do YouTube. Que presente, né? Da Biomarine para nós aquaristas aí, uma conquista da aquicultura, né? Ter esse animal cultivado. Então, assim que ficou disponível, eu comprei e coloquei aqui, né? Então ele já cresceu bastante no meu aquário desde que ele entrou. E vocês lembram que a gente tinha o palhaço, o Yellow Watchman e um Friedman, né? Esse Friedman começou a dar um pouquinho de trabalho, tive que tirar ele aqui do aquário, tá? Coloquei num outro aquarinho que eu tenho aqui, de quarentena. Então a gente fez uma substituição aí, né? Do nosso Friedman pelo grama, tá bom? Então atualmente estamos aí com o nosso Yellow Watchman, o nosso palhacinho e o Royal Grama criado, fazendo aí o nosso trio aí de atacantes cultivados em cativeiro, beleza? Bom, pessoal, então agora vamos falar um pouquinho dos corais, né? Então eu separei para organizar um pouco aqui em 3 categorias, né? Os corais que estão mal ou eventualmente eu perdi, morreram. Os corais que estão estagnados, beleza? E os corais que se desenvolveram, tá? Então vamos falar separando um pouquinho nessas 3 categorias. A primeira delas, né, os corais que estão mal, que eventualmente morreram, ou que saíram desse aquário. Então é o seguinte, primeiro coral que não estava legal nesse aquário, já tem um tempo, acho que eu comentei no último vídeo também, por incrível que pareça, era um leather. Então esse leather realmente, por alguma razão, ele derreteu, perdi ele, então se foi, né? Teoricamente o coral mais simples aí do aquário. Infelizmente os mistérios do aquarismo, isso acontece, faz parte, não tem jeito. Não sei se vocês lembram, ao lado desse leather tinha um chalice também, né? Um chalice rainbow. Esse chalice, ele tá bem, tá ótimo, tá aqui no sistema. Eu tive que tirar por quê? Porque a nossa querida palitoa Sunny D cresceu demais, como vocês podem ver. Então, ela começou a crescer, ir pra cima desse chalice, eu não queria acabar perdendo ele, então arranquei ele fora do aquário pra não ter esse problema, tá? Outro coral que teve que sair desse aquário foi o Mush Jawbreaker Yellow, né? Que inclusive é o coral das mudas que eu falei que vai estar num precinho filé aí no nosso aniversário, né? E por que eu tive que tirar ele? Porque como eu falei anteriormente, a bomba de circulação antes, ela estava virada para o vidro da frente, certo? Lá no vidro do fundo. E essa circulação batendo aqui no vidro do fundo e jogando de volta aqui na base do vidro, né, do aquário, onde está essa rocha de mush e ricórdia, estava fazendo com que a circulação ficasse muito na cara daqueles corais e eles não estavam muito satisfeitos, estavam meio retraídos e não estavam desenvolvendo muito, né, esse jawbreaker. Então eu tirei ele daqui também, devolvi lá para o sistema para não ter esse problema e nesse período ainda não tinha resolvido a circulação, então continuou a circulação do jeito que estava e eu tirei ele. Ele e um outro Rhodactis azul também, que acho que foi um dos últimos que vocês viram eu colocando aí no último vídeo. Outros 2 corais aí que já não estavam muito bem quando entraram, né, que eu comentei com vocês, foram as blastomussas, né, aquela verde que assim, sinceramente, ela já está praticamente morta, mas tem uma pontinha de tecido, então ainda tem um pouco de esperança aí, tô deixando ela ali. A outra blastomussa vermelha tá melhor do que essa verde, mas também não tá aquelas coisas, sabe? Ela não tá saudável, poderia estar melhor. E outros corais que eu adicionei também que vocês não viram, né, provavelmente aqui no YouTube, foram alguns SPS, né, que estão nesse aquário. E um deles que não tá muito legal, que vocês podem ver que tá ligeiramente branqueado, né, é essa Stylophyra Hot Pink, que tá bem ali no meio do display. Não sei por qual razão, tá, mas ela tá um pouco mais clara do que ela deveria. Não sei se por uma questão de nutriente, temperatura acho difícil, mas pode ser também. Dos corais que estagnaram, né, que eu não reparei muito crescimento, mas nenhuma piora também, foi a nossa Ceratopora istrix, que é uma das espécies que eu falei que acho que eu não postei aqui no YouTube quando eu coloquei. E um outro coralzinho que ficou bem estagnado, tá? E esse principalmente por conta das algas que deram, foi a Styloconiella banana, que a gente colocou aquela amarelinha que incrusta, né? Ela tá literalmente igual ao que ela tá há meses, porque cresceu um monte de alga em cima dela. Como eu falei, eu fiquei um tempo sem ficar muito fazendo manutenção do aquário, e aí
ela deu uma piorada, quase morreu, perdeu um monte de couro, agora ela já recuperou a couro e tá voltando a crescer, se desenvolver, beleza? Vamos falar dos corais que de fato se desenvolveram, que de fato cresceram nesse período, né? Que basicamente foram todos os outros que eu não comentei até aqui. Então vamos lá, como eu já disse anteriormente, as palitoas, né? A Paleto Sanidi alastrou, né? Cresceu demais, como vocês podem ver. A gente tinha até nessa rocha dela, né? Uma muda de Paleto Umpa-Lumpa e uma muda de Paleto Purple Death. Elas estão aqui ainda, mas dá pra ver que elas já estão sufocadas pela Sanidi. Como eu falei, a ideia desse aquário também era deixar as coisas acontecerem naturalmente, então eu não intervi muito nisso. Como não ia matar, não ia queimar, só ia acabar tendo uma briga ali, diminuindo um pouco, eu decidi deixar, até para mostrar para vocês, né, como é que, o que pode acontecer quando a gente coloca, né, um coral que cresce muito rápido, perto de outros que não tem a mesma velocidade, né? Então ela acaba dominando aquela área toda, cresceu demais. Cresceu tanto a ponto de estar encostando já no nosso trumpet, né? Que também cresceu muito esse nosso trumpet. Eu acho que ele era antes 3, 4 boquinhas, acho que está com mais de 10 bocas já agora. O animal desenvolveu demais. E agora com essa palitoa chegando nele, ela está começando a dar uma atrapalhada, ela já queimou umas bocas dele ali no fundo, está fazendo ele perder um pouquinho de tecido, mas estou deixando isso rolar também de forma natural. Mas é sem dúvida impressionante, né, o quanto esse trumpet cresceu. E atrás dele a gente tem o trumpet bicolor, que também cresceu bem, ele tem uma velocidade um pouco diferente do Kryptonita, que cresce mais rápido, mas esse trumpet bicolor realmente ficou lindo, né, e está crescendo bastante, mesmo com pouca luz ali onde ele está, lutando um pouco com a Paleto ali e com o outro trumpet, mas ele tá muito bem, cresceu bastante. Ainda desse lado do aquário, né, a nossa micromussa red também cresceu, não cresceu muito, tá? Dá pra ver que ela incrustou já no layout, já tá tomando ali uma parte do layout, então bem legal, já tem um desenvolvimento. Dá pra ver que tem uma parte dela que tá meio queimada, eu acredito que por conta do Chalice que tá ali, né, o Chalice Space Invader. Provavelmente de noite tá soltando os tentáculos e deu uma queimadinha ali nela. Ele também cresceu, tá? Cresceu um pouco, já esparramou, mas pela base. Tá bonito, saudável, colorido. Tá bem bacana esse Chalice aí. É um dos meus Chalices favoritos aqui também, da Coral Cultura. Aí agora indo pro outro lado aqui do aquário, né? Na nossa rochinha aqui de mushrooms e ricórdias, né? Dá pra ver que o nosso Rhodactis Forest Fire, que é esse laranjinha, cresceu muito, né? Muitas bocas dele já nessa rocha. Já alastrou bastante. A nossa ricórdia, que tinha aqui uma ricórdia vermelha, também já deu bastante mudinha, tá? Então acho que ela tá hoje já com umas 4, 5 boquinhas novas, além da boca central, que andou bastante também por essa rocha. Dá pra ver que ela tá numa posição diferente do que ela tava antes. O nosso outro mush laranja, né, que é o mush Jawbreaker Orange, ele também já deu 2 filhotinhos, tá? Ainda não começou a pigmentar o rajado do Jawbreaker, porém, ele tá desenvolvendo e tá dando novas mudas, então isso é ótimo também. E eu adicionei, né, acho que o único coral novo aqui, é mais realmente recente desse aquário, que faz um bom tempo que eu não adiciono coral, é esse Rhodactis, que foi um Rhodactis que chegou para mim recentemente aqui no cultivo, e eu sou viciado em mush, e eu já quis jogar um para cá para ter um backup também, deixar ele desenvolvendo aqui. Então já coloquei esse, que é um Rhodactis que eu encontrei a identificação dele como Rose Garden, tá? É um animal verde com mancha vermelha, alaranjada, muito, muito legal. Diferente, bem diferente mesmo. Então eu coloquei essa mudinha aqui dele nessa nossa rocha, tá? De mushrooms. A nossa outra rochinha ali, a nossa ilhazinha de eufilias, né? Dá pra ver também que elas se desenvolveram bem também. A maioria desses corais, né, dos hammers e o frog, eles entraram aqui com 1, 2 bocas e já estão todos praticamente aí com 4, né, bocas. O frog reproduz um pouco mais devagar, então ele entrou com 1 boca, agora tá com 2, tá? Mas hammer rose tava com 2 bocas, já tá com umas 4, 5. Né, o hammer verde aqui, o híbrido também tá com umas 4, 5 bocas, né, então eles desenvolveram bem também, tão bacana. É um pouquinho mais difícil de filmar essa rochinha aqui, fica um pouco mais atrás ali do aquário, mas tá bem legal também, tá desenvolvendo bem. Não tivemos nenhuma perda aí desses animais, tudo tranquilo, tecido bom e tudo correndo conforme esperado. Agora, sem dúvida também, um dos corais que mais cresceram foram os zoanthos, pessoal. Teve zoanthos que entrou aqui com 4 pólipos, 5 pólipos e dá uma olhada quanto já tem de boca aqui, né? O Red Bambam tá enorme, o Blue Tubes tá enorme, o Yellow Submarine tá enorme. O próprio Stargazer, né, que é o verdinho, que foi o último a entrar, que entrou com poucas bocas também, já espalhou bastante, né? Tá bem legal. Então esses corais cresceram demais, demais. Ali no fundo também, se não me engano, foi o último zoanthos que a gente colocou, que é o Goblin Fire, né? O vermelho e verde, também já cresceu bem, já tá indo pra rocha, saindo da base. Um outro coral, acho que também cresceu, assim, ele quase triplicou de tamanho,
foi o nosso Chalice Bounce Blue. Esse coral ficou gigante, dá pra ver a forma de prato que ele forma incrível, com aquelas protuberâncias, aquelas bolhas dele. Pra mim é um coral muito diferenciado também. E cara, ele tá enorme, realmente ficou gigante esse coral, gigante. É um crescimento muito bom mesmo, tá? Eu fiquei muito satisfeito com o desenvolvimento desse coral aqui. Aí nós temos aqui falando dos SPS, né? Essa Forest Fire, que já tá bem grandinha também, desenvolveu bem. A gente tem a Slime Ball, né? A Anacropora Slime Ball, cresceu bastante também. Ela tá espichando bem pra cima. Eu quero que ela dê uma galhada melhor aí, vamos ver se ela vai começar com essa circulação um pouco melhor, né? Se ela vai começar a galhar mais, ao invés de só crescer pra cima. Mas é isso aí, pessoal. Eu tô assim, bem satisfeito com o aquário, tá desenvolvendo, como eu falei, claro, né? Dentro da noção de que é um aquário que teve pouca manutenção, né? Poucos equipamentos, poucas trocas de água, tá? Eu fiz trocas de água aqui praticamente mensais, tá? Confesso que teve um mês ou outro que eu acabei nem fazendo pela correria e você vê aí que os corais estão bem, sem nenhuma adição de elementos traços e funcionando, com cor, com crescimento, desenvolvendo. Claro, como todo aquário, tem corais que não vão muito para frente, corais que morrem, corais que estão estagnados. Isso faz parte, né? O importante é entender que a maioria dos corais, a maior parte deles estão bem saudáveis e crescendo, né? Isso que é importante. E agora, falando um pouco do futuro desse aquário, né? O que eu tô pretendendo para ele? Eu quero, daqui a pouco, começar a fazer uma adição, talvez de um All for Reef, um 3-in-1, alguma coisa assim que traga os elementos traços, porque eu gostaria de começar a colocar umas gonióporas nesse aquário, né? Então, acredito que para isso é importante ter uma reposição mais constante. Então eu devo mudar essa reposição aí nas próximas semanas. Quem sabe não coloco mais algum SPS também nessa parte de cima para dar mais contraste. E vamos vendo, né? Eu quero deixar esse aquário desenvolvendo aí, deixar ele rodando. Nosso pé de mangue também quero que ele desenvolva, que ele cresça. E vamos acompanhar, tá bom? Trago novas atualizações aí no futuro a respeito desse aquário para vocês. E é isso aí, lembrando mais uma vez que esse aquário é para ser um exemplo aí para todos vocês de casa de que dá sim, gente, para a gente ter um aquário marinho bacana, sem tirar coral da natureza, sem tirar peixe da natureza. Tudo aqui é cultivado, né? Então isso permite que a gente crie, né, desenvolva um aquário, um aquarismo mais sustentável, mais responsável. Isso é fundamental. Então eu conto aí com vocês nessa nossa batalha, beleza? Lembrando vocês que do dia 8 ao 18 nós teremos as promoções de aniversário da Coral Cultura. Corais com até 40% de desconto, 15% de desconto no Pix, Jawbreaker com o melhor preço da história e, claro, o lançamento de um coral que vai ficar pra história, galera, beleza? Então segue a gente lá no Instagram, se inscreve no canal do YouTube e fica ligado no nosso site, coralcultura.com.br, para você não perder nada e ficar ligado quando começarem as promoções, beleza? Então, muito obrigado, pessoal. Se inscreve no canal, deixa o like e comenta o que você achou do nosso nano marinho sustentável.